Bíblias em nome de Jesus. Aleluia. Em Romanos. Aleluia. Romanos 10, 17. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é o coração que pulsa a nossa vida espiritual com Cristo. A fé, ela é aquilo que move o crente na fé em Cristo para conquistar algo, para seguir com Ele o caminho da salvação. Para isso, nós devemos fazer uma coisa. Nós sabemos que não é fácil ter fé, mas o Senhor nos orienta nessa noite a fortalecermos a nossa fé nele. E não tem outro caminho a não ser através da palavra de Deus, através das escrituras sagradas. A fé em Cristo, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser regada, ela precisa ser exercitada. Podemos comparar a um músculo, por exemplo, que precisa se exercitar e precisa, para que ele fique forte. Se ele não se exercitar, ele vai ficar fraco e flácido, né? Ele vai ficar flácido. Então, a palavra de Deus, ela é assim: nós temos que exercitar todos os dias. Nós temos que nos alimentar todos os dias para que a nossa fé seja fortalecida em Cristo. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos fala. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. João 5, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Elas testificam de Jesus, elas falam sobre Jesus. É a palavra de Deus que nos ensina a seguir o caminho com Jesus. Muitas vezes a nossa fé, ela se enfraquece, e quando nós estamos nessa situação, é porque não estamos examinando as Escrituras. Porque quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a entrar nos textos, examinar as Escrituras na pessoa de Jesus, você começa a ficar forte, você começa a se fortalecer, você começa a ter o caminho certo, a direção para onde seguir, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus é o alimento da nossa fé. Falar sobre Jesus, meditar sobre Jesus, ouvir sobre Jesus, é isso que alimenta a nossa fé. Foi Jesus que morreu por mim e por você. Foi Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. É Ele que nos traz a salvação. Quando você abre as Escrituras, vamos dar um tema para a nossa mensagem dessa noite: fortalecendo a fé. Fortalecendo a fé. Só pode ser possível através da Escritura Sagrada. Quando nós abrimos as Escrituras, ali nós vemos milagres que Jesus fez. Nós vemos as maravilhas que foram operadas por Jesus. Às vezes pode até ser difícil acreditar, mas Ele fez, Ele operou. E às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, e às vezes a gente está, quem sabe, com uma fé tão fraquinha. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a nossa fé se fortalece em Cristo. Nós pensamos, Jesus fez um milagre naquela mulher, do fluxo de sangue, e tocou nas suas vestes e ela foi curada, através da sua fé. Ali Jesus, ele sentiu um toque diferente. Jesus ressuscitou Lázaro após quantos dias? 4 dias. Nele está o poder e a autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre a enfermidade. Quantos milagres nós podemos ver quando nós abrimos as Escrituras? E aí você vai lendo, você vai examinando, e a tua fé vai se renovando. Examinai as Escrituras, porque delas testificam de mim. A nossa fé é renovada quando nós cremos no Senhor. Quando nós cremos que aquilo que Ele fez na Bíblia Sagrada pode acontecer em nossas vidas. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu posso ter fé? Examinando as Escrituras, lendo a palavra de Deus,
dia após dia. Só assim teremos fé para acreditar naquilo que nós queremos, naquilo que não vemos, mas cremos. Renovação da fé, Escritura Sagrada. E aí nós passamos a acreditar que pode acontecer também em nossas vidas, né? Que Jesus ele pode fazer aquilo que quem sabe nós pensamos que não pode acontecer, mas Jesus pode fazer. E quando nós estamos fracos na fé, precisamos mergulhar na palavra de Deus e ela se renova. Vocês se lembram de Abraão? Como será que Abraão ele manteve a fé dele viva por tantos anos? E ele nem tinha a palavra de Deus na sua mão. Deus falava poderosamente com Abraão. Abraão buscava a presença do Senhor. Deus ele não falava todos os dias com ele falava poucas vezes. Mas quando ele falava, Abraão recebia a palavra de Deus. Entrava no coração dele e ele era renovado, avivado pelo Senhor. Porque era tão poderoso quando o Senhor falava ao coração dele que ele não tinha como resistir à presença de Deus e não ser fortalecido pelo Senhor. Bora ver lá o que diz em Gênesis, aleluias, 1 até o 3. Perdão, irmãos, é Gênesis 15. O Senhor disse a Abraão, aleluias, então o conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-lo. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Nesse momento, a fé de Abraão estava fraca. O Senhor veio, falou com ele e renovou a fé dele mais uma vez. Abraão olha para o céu e vê as estrelas, se é que podes contá-las, assim será a tua descendência. O Senhor apareceu para Abraão e renovou a sua fé. Abraão foi renovado pela presença do Senhor mais uma vez e foi fortalecido a sua fé por uma vida toda. Ele ouvia algumas vezes a voz do Senhor e ele foi fortalecido por uma vida toda. E nós, que temos a palavra do Senhor em nossas mãos, que todos os dias podemos ser renovados pelo Senhor, se lermos a palavra de Deus, se examinarmos as Escrituras Sagradas, porque é delas que testificam do autor e salvador da nossa e autor da nossa fé. Devemos olhar para Jesus. Devemos olhar para Ele porque a nossa fé está nele. Se nós examinássemos as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que nós temos todos os dias que Deus, ao abrir a palavra de Deus, Deus fala conosco, qual seria o resultado, irmãos, em nossas vidas? Seria um resultado extraordinário de fé. Seria uma vida pautada na presença do Senhor. Um fortalecimento tremendo. Barreiras seriam quebradas, muralhas cairiam no chão, inimigos seriam derrotados. Nada poderia nos abater se nós examinássemos as Escrituras todos os dias da palavra de Deus. Passaremos por um momento difícil? Passamos. Mas a gente ia ter fé para prosseguir ainda mais. A nossa fé ia estar fortalecida. Seríamos como Josué, como Davi, que matou um leão, ursos, Golias. Sabemos tantas histórias de heróis da fé. Quando ele foi enfrentar Saul, ele não precisou fazer nada, Deus fazia justiça por ele. Ele esperava ansiosamente pelo Senhor. Davi, quando ele ia para a guerra, não importava o número de soldados que ele enfrentava, ele sempre vencia. Seremos fortes em Cristo se nós examinarmos as Escrituras Sagradas. Mas para isso nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Isaías 55:6, enquanto o Senhor está perto. Nós sabemos, irmãos, que o fim de todas as coisas está próximo. Muitas coisas estão acontecendo nesse mundo. E nós sabemos que aqui ele jaz do maligno. Mas Deus tem cuidado de nós. O Senhor tem sido o nosso protetor. O Senhor tem sido o nosso auxílio. Quando ele disse para Abraão, olhe para o céu, ele fala para nós também, olhe para o alto, que de lá é que vem o teu socorro. É de lá que nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Um dia nós estamos fracos, mas o Senhor vem como ele fez com Abraão e nos levanta e renova a nossa fé e coloca um novo cântico em nossos lábios, um renovo, a vitória.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos buscar a presença do Senhor. Quando chegar os tempos difíceis, somente assim iremos resistir. Não podemos brincar de ser crente, devemos mergulhar de fato naquilo que Jesus é para nós, naquilo que nós devemos fazer na presença de Deus. Hoje é um dia muito propício para você pedir para o Senhor aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto almeja na sua vida, aquilo que está guardado há muitos anos, aquilo que foi esquecido, aquele projeto, aquele sonho. O Senhor se revelou através dos louvores. A manifestação do Senhor aqui é tremenda. Eu sei que você está aí, eu estou aqui, a presença de Deus continua na sua vida. Você sente que Ele está presente no nosso meio. A Bíblia, além de dizer isso, nós também sentimos, porque o poder dele é muito grande. O Senhor falou: vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Foi Ele que morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Foi Ele que te amou e me amou primeiro. É Ele que nos recebe com amor, com carinho quando passamos por essas portas. É Ele que põe a unção, o louvor, a pregação. É o Espírito dele que age em nós. Tenhamos fé, porque nós temos um Deus poderoso que pode fazer coisas impossíveis em nossas vidas. Qual é o teu impossível nessa noite? E fala com o Senhor esta noite. Você não chegou aqui em vão, você veio ouvir essa palavra de Deus para dizer que nós tenhamos fé no Cristo que nos amou, que nos salvou. Olhar somente para Ele. Quando Ele vier, Ele vai nos julgar para a condenação ou para a salvação. Ele, enquanto isso, Ele nos ama incondicionalmente. Não adianta fazer aquilo que Ele não pediu, porque Ele nos ama incondicionalmente. Ele é o guerreiro que luta ao nosso lado dia após dia, porque você confia nele. Você sai, você volta, porque Ele te guarda. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é a fonte. Ele é a fonte da nossa fé. Aleluia. O primeiro ponto é que nós precisamos buscar a presença de Deus. O segundo ponto é que nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos do Senhor em nossas vidas. Precisamos nos arrepender daquilo que fizemos que não agradou ao Senhor. Precisamos pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu me arrependo, eu estou aqui, Senhor, eu quero ser salvo. Sejamos rápidos em perdoar e nos arrepender, aleluia, de nossas ações, de nossas más ações. Suplicar as misericórdias do Senhor. Hoje, quando eu cheguei aqui, tinha um nome ali que me chamou a tua atenção. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. É isso que o Senhor quer. Ao entrarmos aqui, humilhação. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu cheguei, eu vim, Senhor. Mesmo com a minha fraqueza, eu vim, Senhor. Certo homem disse para o Senhor assim: Senhor, me ajude, perdoe na minha incredulidade. Meu filho está possesso. Em Marcos 9:24. Quando foi levado a Jesus um menino, possesso e mudo, os discípulos não puderam repreender. Então o pai levou a Jesus. Aleluia. E aquele homem estava tão incrédulo, porque ninguém conseguia curar o filho dele. Ele falou para Jesus: Jesus, me perdoa da minha incredulidade. E me ajuda. Por causa da fé daquele homem, o filho dele ficou curado. Mas eu não consigo ter fé para isso. Eu não consigo ter fé para aquilo. Ah, Senhor, quando eu me ajoelho diante da tua presença, eu só consigo chorar. Eu só consigo, Senhor, talvez glorificar o teu nome. Mas não pode ter fé. Senhor, diz essa noite para a gente: examina as minhas escrituras, porque delas testificam de mim. Que é nesse momento que a gente vai ler, que a fé vai entrar no nosso coração, porque a nossa mente vai se encher de Jesus. A
nossa mente vai falar sobre Jesus. Nós vamos pensar sobre Jesus. E não vai ter espaço mais para pensamentos contrários, pensamentos que te colocam de derrota. Não, não, não. Aquilo que você alimentar, você vai ser fortalecido pela palavra de Deus. Por que não, de repente, começar amanhã mesmo, hoje mesmo, antes de dormir, vou ler um versículozinho por dia da palavra de Deus, para me alimentar a minha fé em Cristo. Pode vir os dados, irmãos, que não vai pegar não. Deixa bater um pouco, mas depois, não, Jesus está comigo. Aleluia. Primeiro, buscar a face do Senhor. Reconhecer que nós somos pecadores. Lembrando que o pecado, ele é a fonte de toda fraqueza contra a nossa fé. Porque quando você está em pecado, você não consegue ter fé. Você precisa se arrepender. Seja lá qual for, você precisa falar com o Senhor. Nós precisamos dizer ao Senhor que nos arrependemos. Precisamos resolver o quanto antes que o Senhor resolva por nós. Terceiro, resistir ao diabo. Ele está entre nós, irmãos. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não tenhamos dúvida que o Senhor está conosco. Que o Senhor nos protege. Que o Senhor vai à nossa frente. Que o Senhor dirige a nossa vida. Por que resistir a Ele? Porque vem a dúvida na nossa mente. E pensamentos que não são do Senhor. Coisas que nos colocam para baixo. Coisas que tendem a fraquejar a nossa fé. Então nós devemos resistir fortemente contra esses pensamentos. Devemos crer. Porque o milagre só vai acontecer quando a gente não duvidar. E só acontece quando a gente não duvida. Quando você crê que você já tem, que você já recebeu, ele vai acontecer. É assim que o Senhor quer que a gente saia daqui hoje, crendo no Deus que a gente serve. Porque nós sabemos quem nós somos e quem é o Deus que nós servimos. Ele quer que a nossa fé seja renovada ainda mais essa noite. E saber que Ele é um Deus que tudo pode. Porque a nossa pátria, irmão, não está aqui, ela está no céu. Nós somos peregrinos nessa terra, nós temos que entender isso. E tem uma terra que nos espera, uma cidade de ouro e de cristal, que nunca se viu igual. Só de você pensar que não haverá mais dor, nem choro, nem rancor, nem lágrimas, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quantas lágrimas temos derramado neste mundo, irmãos, e o Senhor já tem colhido, mas lá Ele vai chegar e vai enxugar. Nós estamos aqui porque queremos, irmãos. Foi o Senhor que nos trouxe, foi o Espírito dele. Nós não queríamos estar aqui, mas o Senhor nos trouxe. Aleluia! Porque quando você diz: Senhor, não deixa que a minha vontade seja feita, mas que a tua vontade seja feita em mim, você não consegue fazer o que você quer. Você faz o que o Espírito quer, a sua vida. Por isso que Paulo dizia: que eu quero, eu não faço, porque o Espírito Santo vive em mim. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quarto ponto: identificar o mal. Olha aí, fortalecimento da nossa fé. Identificar o mal. Tudo aquilo que vem, irmãos, contrário à palavra do Senhor, nós sabemos que é da parte do inimigo das nossas almas, Satanás. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que resistir. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus, da palavra da verdade. Aleluia, Jesus. Novamente aparece para a gente o versículo de Tiago 4:7. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. 5. Cuide dos seus pensamentos. Pense com fé. Fale palavras de fé. Diga que você é um vencedor. Veja a quem você pertence e a quem você serve. Louvado seja Deus. Não aceite qualquer pensamento contrário, sugestão, sonhos, imagens. Não deixe essas coisas entrar na sua mente. Repreenda imediatamente em nome de Jesus e diga: eu sou o vencedor. Quantas pessoas nesse momento estão se sentindo assim? Quantas pessoas nesse momento estão sofrendo por causa da mente? Então nós temos que repreender em nome de Jesus.
saber que o Senhor vence por nós. Temos que lançar fora todo medo. Como fortalecer a nossa fé? Veja tudo com os olhos da fé. Creia. Tudo quanto pedires em meu nome, não duvidando, crendo, receberás. Glorifique ao Senhor. Mesmo que você ainda não tenha, mas glorifique ao Senhor com ação de graças. Lembra quando o Senhor falou sobre o grão de mostarda? Um grão tão pequeno que nasce debaixo de uma terra, vai germinando e ninguém vê a semente, só quando ela sai. Ele disse que ninguém dizia ali, não importa o tamanho da sua fé, o que importa é a força que você tem em Cristo, o que importa é aquilo que você vai examinar, aquilo que você vai aprender sobre Jesus, para que a sua fé seja viva. O Senhor é a única fonte da nossa fé. Que o Senhor venha nos abençoar, irmãos. Que Ele venha fortalecer a nossa fé a cada dia, para que nós possamos prosseguir para o alvo com Cristo. Eu sei que nessa noite você tem um pedido a fazer para o Senhor. Peça para Ele, mas creia. Creia que Ele pode fazer por você. Não diga, será que Ele vai fazer? Porque com Jesus não tem isso. Ele faz mesmo. E venha e testemunhe o que o Senhor fez na sua vida. Porque Ele é um Deus poderoso. Que o Senhor nos abençoe e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Amém.